Guia de Compras 2016, os melhores celulares acima de R$ 2.000. Chegamos na última parte do nosso guia de compras, agora só com os modelos top de linha para você que não está se preocupando muito em economizar em aparelhos profissionais. Vamos à lista com os melhores preços do mercado. Anunciado esse ano, o Xperia XA da Sony é um aparelho com bateria de alta duração, graças ao seu sistema Stamina. Outro destaque está na tela de 6 polegadas com tecnologia Bravia e resolução Full HD. O smartphone ainda conta com processador MediaTek MT6755, 3 GB de RAM e armazenamento interno de 16 GB. O aparelho conta com câmera traseira de 21.5 megapixels e câmera frontal de 16 megapixels. Você encontra o aparelho por entre R$ 1.725 e R$ 2.400. Também esse ano, a Samsung apresentou o Galaxy S7. O aparelho surgiu com duas versões, sendo que o processador é o grande diferencial entre elas. Enquanto a versão norte-americana conta com o Snapdragon 820, a internacional aparece com o Exynos 8890. Destaque também para os 4 GB de memória RAM e tela Super AMOLED de 5,1 polegadas. O aparelho conta ainda com uma câmera traseira de 12 megapixels e câmera frontal de 5 megapixels. O preço está entre R$ 1.750 e R$ 2.300. A Apple lançou esse ano um novo smartphone que trouxe de volta ao segmento dos aparelhos de 4 polegadas. Com a tela LCD IPS e resolução de 1136 por 640 pixels, o aparelho também conta com um processador dual-core 1,84 GHz Twister, 2 GB de memória RAM e armazenamento interno de 16 ou 64 GB. A câmera traseira do aparelho é de 12 megapixels e a frontal 1,2 megapixels. O preço está entre R$ 1.800 e R$ 2.300. A versão Play da nova família da Lenovo chegou para fazer o meio de campo entre os intermediários e tops de linha. O aparelho apresenta uma tela Super AMOLED de 5 polegadas e meia e resolução Full HD. Seu processador é o octa-core 2 GHz Cortex A53, com memória RAM de 3 GB e armazenamento interno de 32 GB. Sua câmera traseira é de 16 megapixels e a frontal 5 megapixels. O preço está entre R$ 1.935 e R$ 2.900. Ainda na família Lenovo, o Moto Z chegou esse ano com tela AMOLED de 5 polegadas e meia, com resolução de 2560 por 1440 pixels, 4 GB de memória RAM e armazenamento interno de 64 GB. A câmera traseira é de 13 megapixels e a câmera frontal 5 megapixels. O aparelho ainda conta com um processador quad-core. O preço vai de R$ 2.200 a R$ 2.250. Assim como o Galaxy S7, o Galaxy S7 Edge também foi apresentado esse ano. O aparelho surgiu com duas versões, sendo que o processador é o grande diferencial entre elas. Enquanto a versão norte-americana tem o Snapdragon 820, a internacional aparece com o Exynos 8890. Destaque também para os 4 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento interno, além da tela Super AMOLED de 5 polegadas e meia com resolução de 2560 por 1440 pixels. O preço está entre R$ 2.500 e R$ 2.800. Com tela IPS LCD com 16 milhões de cores de 4,7 polegadas e resolução de 1334 por 750 pixels, o aparelho também conta com processador quad-core 2,23 GHz, 2 GB de memória RAM e armazenamento interno de até 256 GB. O iPhone 7 leva uma câmera traseira de 12 megapixels e uma frontal de 7 megapixels. Seu preço está entre R$ 3.080 e R$ 4.300. Além do XA Ultra, a Sony apresentou o top de linha, Xperia XZ, com tela de 5,2 polegadas, LCD IPS com 16 milhões de cores e resolução Full HD, 3 GB de memória RAM e 32 GB de armazenamento interno. Seu processador é o quad-core, com câmera traseira de 23 megapixels e a frontal de 13 megapixels. O preço do XZ vai de R$ 3.600 a R$ 4.000. O iPhone 7 Plus é diferente do iPhone 7 tradicional em mais elementos do que apenas o tamanho. Sua tela é de Retina HD com 5 polegadas e meia e resolução Full HD. Além disso, ele traz o processador Apple A10 Fusion e o armazenamento interno de até 256 GB com 3 GB de memória RAM. A resolução de sua câmera traseira é de 12 megapixels e a frontal 7 megapixels. O preço está entre R$ 3.600 e R$ 4.900. E aí? Encontrou o celular para se dar de presente em uma das listas? Conta pra gente aqui nos comentários.
Não se esqueça de dar uma olhada no site do Tecmundo no link da descrição para pegar ainda mais detalhes dos aparelhos. Boas compras!